Vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Quem contou, diga amém. Gênesis capítulo 16, eu quero ler com vocês o versículo 1. Está escrito assim, vamos lá? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Queridos, é só tem. Mantenha aberta a sua Bíblia, por favor. Veja só, eu posso aqui ver nesse capítulo 16 um problema sério. Aqui nós vamos ver que Sara, ou ainda Sarai, ela quer um filho. Ela quer um filho de qualquer jeito. E nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 12, Deus havia falado para Abraão que o que ele seria. Deus tinha liberado uma promessa para Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, o capítulo anterior a esse que nós lemos, nós vamos ver Deus. Depois dessas coisas, diz a Bíblia, Deus aparece para Abraão. Deus vai dizer para Abraão que ele era para não ter medo, porque ele era o escudo. Eu sou o teu escudo. Então veja, deixa eu explicar para você, quando Deus ele fala, eu sou o teu escudo. Deus ele não fala, eu sou tua lança, eu sou tua espada. Ele fala, eu sou o teu escudo. O escudo é aquilo que vai na frente, não é o que vai atrás. Então quando Deus fala assim, olha, antes de você chegar a qualquer lugar, ou qualquer batalha que vier à tua frente, eu já sou o teu escudo. Eu estou na tua frente, eu estou te guardando. Então está entendendo? Quando Deus fala, eu sou teu escudo, então descansa. Antes que o inimigo tente algo contra você, o Senhor já vai na frente sendo teu escudo. Deus aparece para Abraão dizendo, eu sou teu escudo, e ele fala assim, ó, grande vai ser a tua recompensa. Essa frase, grande será a sua recompensa, na Torá, os judeus interpretam de outra maneira. Ele fala, grande será a sua vitória. Fala comigo assim, grande será a minha vitória. Pronto, você tomou posse? Então tudo bem. Aí Deus vai chegar para Abraão, falando tudo isso, e Abraão, ele começa a dizer para Abraão, olha Senhor, eu sei que o Senhor me dará filhos, mas eu continuo sem. Então pode ser o herdeiro, o Eliezer Damasceno, pode ser este. Abraão estava dizendo assim, olha Senhor, eu não vou ter filho mesmo, estou vendo que as coisas estão complicando, então pode ser isto mesmo, o herdeiro aqui, o meu herdeiro, o Eliezer. E Deus vai dizer no versículo 4, Deus fala assim, olha, o seu herdeiro não será esse, mas será um filho gerado entre você e Sara. Nós temos costume de tomar bênçãos que Deus não deu. Nós temos costume de falar o que Deus não falou. Deus não falou para ele, eu vou te dar um Eliezer, algo pronto. Deus falou assim, não, vai nascer de vocês dois. Então Deus não interrompe de uma certa forma aquela oração de Abraão, dizendo que ele iria receber Eliezer, tá bom, assim desse jeito mesmo, fica assim mesmo Senhor, eu sei que eu não vou ser. Então você veja que Abraão, ele estava lutando dentro dele, que ele não acreditava que Deus poderia gerar este filho, porque a sua esposa era estéril. Agora olha, ele vai falar algo para Deus, escuta, guarda isso com você, ele vai falar algo para Deus, o que Deus não fez. Fala assim comigo, ele fala para Deus
o que Deus não fez. Muitas vezes nós temos o costume de sempre falar para um, para outro, para Deus, o que Deus não faz na nossa vida. Ah, Deus não fez isso. Ah, Deus não fez aquilo. Somos nós muitas vezes governados por esta ansiedade e por este pensamento, falando para outros, para amigos e para todos, que Deus não fez. Como que está a tua vida? Tudo bem, mas e aí? Ah, mas Deus não fez. Aqui ele está dizendo, Deus, mesmo, eu sei que o Senhor não vai fazer. Então ele está dizendo que Deus não faria o que Deus disse que faria. Eu vou te dar um filho. E qual é a promessa que Deus deu para Abraão? Vai ter um filho. E qual é a realidade do capítulo 16 que nós acabamos de ler? Nenhum filho. Promessa, filho. Realidade, nenhum filho. Coisa interessante, Deus tem hora que faz coisas que não tem como o homem entender. Não tem. Então fala assim comigo, promessa, ter um filho. Fala assim, realidade, nenhum filho. Muitas vezes a realidade quer brigar com a sua promessa. Muitas vezes o que eu e você estamos vivendo agora, nesse momento, está brigando com aquilo que Deus lhe prometeu. Eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa? Quem tem uma promessa? Eu tenho. Fala assim, eu creio na promessa que vem de Deus. Agora, a questão é, quando a minha realidade quer brigar com a minha promessa, o que eu tenho que fazer? Continuar fiel àquilo que Deus prometeu. Agora nós vamos ver aqui que essa família era uma família improvável, não tinha como ter filhos ou realizar aquilo que tanto esse casal sonhava. Agora nós vamos ver aqui no capítulo 16 que Sara, ela tinha certeza que o Senhor, ela fala assim, o Senhor me impediu de gerar. Se ela tinha certeza que Deus tinha certeza que o Senhor a impediu de gerar, veja só, por que ela vai dar um jeito para acontecer isso? Vou falar de novo. Ela falou assim, Deus me impediu de gerar um filho. Então se ela disse, Deus me impediu de dar um filho, então por que ela vai fazer aquilo que é para Deus fazer? Por que ela vai mexer naquilo que Deus quer fazer? Aí que está. Escute isso. Nós estamos aqui em algo que está acontecendo, que ela está dizendo, Deus fechou meu ventre. Eu não consigo. Aí Deus fecha uma porta. Aí Deus coloca os impedimentos. Deus começa a impedir você em algumas coisas. Mas você briga com aquilo. Tudo que é gerado pela força, eu vou carregar pela minha força. Tudo que é gerado pela fé será levado pela minha fé. Fale comigo assim, tudo que é gerado pela minha força, eu vou levar, eu vou carregar pela minha força. Agora, o que é gerado pela fé será sustentado pela fé. Agora veja, se Deus fechou o ventre dela, o que ela tinha que fazer era confiar em Deus. E não é o que está acontecendo. Deus falou para Abraão no capítulo 15, versículo 4, você vai ter um filho. Eu vou te dar um filho. E se Deus disse para ele que teria um filho, ele não poderia anular este propósito que Deus colocara no seu coração. Só que, olha, ele vai entrar por portas, ele vai tomar decisão que não era de Deus. Vai tomar decisão que não era de Deus. Veja, se a minha decisão não está alinhada com a minha esposa, tem alguma coisa errada. Nós somos uma só carne. Mas eu não posso tomar uma decisão porque ela quer, só para nós não brigarmos. Se aquilo que ela quer não está batendo com aquilo que eu quero, o que nós dois fazemos? Vamos brigar? Não, nós vamos orar. Alguém aí está errado, ou eu ou ela.
Então nós vamos orar para que Deus coloque o nosso coração, meu e dela, alinhado com o coração de Deus. Não é o que muitos fazem. O que muitos fazem é o casal, ou a mulher, ou o homem, com uma imposição, toma uma decisão e fala assim: tá bom. Sara vai falar algo no versículo 2, que eu acredito que vocês não prestaram atenção. Ela vai falar no versículo 2: talvez eu possa formar uma família. Dá uma olhada aí. Talvez eu possa formar uma família. Não é Deus que ia formar uma família. Ela quer formar uma família. Ela quer dar um jeito naquilo que só Deus pode fazer. Agora veja, Abraão aceita a proposta da sua esposa. Ele atendeu o que ela queria. O que ela queria? Formar uma família por meio da escrava Agar. Eu vou formar uma família. Então ela tinha um sonho de formar uma família. Qual era formar essa família? Ter um filho. Veja só. Sabe por que muitas vezes tem coisas na nossa vida que parece peso? Tem coisas que nós estamos tomando decisões. Se eu tomo uma decisão errada na minha casa, eu vou decidir pela minha força, a minha família vai carregar o peso da minha decisão. A minha família vai carregar esse peso que eu estou tentando, da minha vontade eu quero. Então Sara vai trazer um peso sobre a sua casa. Por quê? Porque ela está sustentando essa decisão pela sua força. Tudo que é sustentado pela minha força, sou eu que vou carregar. Não só eu que vou carregar, mas quem está dentro da minha casa. E por isso vamos encontrar muitas pessoas hoje cansadas, sobrecarregadas, sem força, porque estão sustentando a tua vida pela sua vontade, mas não pela vontade de Deus. Quem está entendendo? Então você veja que Sara, ela está dizendo assim: olha, talvez eu possa. Ela tinha uma promessa. Fala assim comigo, ela tinha uma promessa. Só que esta promessa não poderia vir de suas mãos. Irmão, é antecipar o que Deus tem para fazer. Ela estava trazendo um peso terrível para a sua casa. Antecipar, fazer coisas que não é no tempo de Deus, acaba trazendo peso. E isto cansa. Fala assim comigo, bênção antecipada é maldição. Olha o que diz em Provérbios capítulo 20, versículo 21. Provérbios 20, versículo 21. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. Provérbios 20, 21. Olha lá. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Essa é a tradução que eu estou lendo, Almeida, revista atualizada. Olha só, vamos ler de novo. Gente, isso é muito forte. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. É peso, é cansaço, é fadiga, é a família pagando preço desnecessário, porque alguém quis do seu jeito. Eu quero comprar, eu quero ir para aquele lugar, eu quero fazer isso, eu quero, não é promessa? Então eu quero. Mas não é isso que está acontecendo. Nós vamos ver que Abraão toma uma decisão porque Sara quis. Sara mostra como se estivesse decepcionada com Deus, ou até mesmo culpar a Deus. Eu estou estéril porque Deus quis. Não, Deus não disse que faria, então Ele vai fazer. Por que que eu tenho que antecipar o que Deus vai fazer? Você precisa de provisão? Preciso. Quantas não preciso? Só que nós temos o costume de antecipar.
Você não está satisfeito com o emprego. O que você faz? Eu vou sair e vou procurar outro. Você antecipou o que Deus ia fazer. Tem coisas que nós tomamos decisões na nossa vida, nós vamos trazer peso sobre alguém que está conosco. Ao lugar de você dizer ou falar, eu faço, comece a aprender a dizer assim: se o Senhor fizer, se o Senhor abençoar, ou com a bênção de Deus, ou sobre o favor de Deus, nós faremos. Vamos repetir aqui? Se o Senhor fizer, se o Senhor abençoar, se tiver a bênção de Deus, se for o favor de Deus, nós faremos. Você quer ver o que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13? Abra comigo a sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Quem gostou, diga amém. Eu vou ler na tradução NBV, mas é o mesmo sentido. Presta atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade. Ficaremos lá um ano, exploraremos um negócio lucrativo. Como é que sabem que vai acontecer amanhã? Como é que vocês sabem? A duração das suas vidas é tão incerta como a neblina do amanhecer, que parece por um pouco tempo agora, mas logo desaparece. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha aqui para mim. Ele está dizendo assim: quem somos nós para dizer o que vai acontecer amanhã? Quem sou eu e você para dizer, amanhã eu sei o que vai acontecer? A gente não sabe. Ele está dizendo assim: olha, faça o seguinte, aprenda a dizer. Tiago está dizendo: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso. Se o Senhor quiser, vai acontecer. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer. Ele é Deus, Ele sabe o que faz. Se o Senhor quisesse que Sara ficasse grávida, ela ficaria. Mas ela não precisava fazer o quê? Emprestar o ventre de outra mulher. Se o Senhor quiser abrir aquela porta, Ele vai abrir. Se o Senhor não quer você naquele lugar, Ele vai fechar a porta e você vai para outra. Nós não temos que fazer o que Ele pode fazer. Ele que faz. Só que muitas vezes nós antecipamos o que Deus quer fazer. O que nós temos que aprender é: eu não vou trazer peso para minha casa. Nós estamos no Family Day. Nós estamos no último domingo do mês. Nós estamos ministrando uma palavra para a família. Então cabe a todos de um lar. Nós não podemos trazer peso para dentro de casa. Só que muitas vezes nós, por sermos desobedientes, ser pessoas ansiosas, não sabemos esperar, acabamos tomando decisões que não é alinhada com Deus. Aprenda mais uma vez, guarda esse texto que eu estou lendo com vocês. Primeiro, qual foi? A bênção antecipada é maldição. Provérbios 20 e 21. Tiago capítulo 4, 13 ao 15. Final: se o Senhor fizer, fez. Se Ele não fizer, acabou. Não discuta com Deus, somente glorifica o nome dEle e espera. Quem está aqui comigo? Olha o versículo 5 do capítulo 16 de Gênesis. Voltamos lá. Olha o que está escrito aí. Gênesis 16, 5. Então Saraí disse a Abraão: a culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos seus braços, e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julga entre mim e você. Assim, olha, veja, quem que errou nessa história? Sara ou Abraão? Bom, aí era Saraí ainda, e Abrão. Deus não tinha mudado o nome de Sara e Abraão. Ele vai mudar o nome deles no capítulo 17. Então, quem que errou aí? Saraí ou Abraão?
Quem que pediu para que Abraão deitasse com a mulher? Sarai. Então Sarai fala o que para Abraão? Olha, a culpa é sua. Aí está o erro. Erra, mas não assume o erro. Continua querendo trazer peso para sua família. Sabe qual é o maior erro dentro dos lares? É este. Erra, mas não assume o erro que cometeu. Enquanto Sara não reconhecesse o seu erro, ela traria peso para sua casa. Assim acontece. Enquanto você não reconhecer os erros que às vezes você comete, que todos estão sujeitos a erros, vai continuar trazendo peso para dentro da sua casa. Nós não somos autossuficientes, amados. Nós temos promessa, temos sonhos, só que eu não posso antecipar o que Deus tem para fazer. Sara vai maltratar Agar, e ela maltrata tanto Agar, no versículo 6, que Agar foge, ela foge de Sara. Por que ela maltrata? Porque ela está rancorosa, ela está sem paz. Então veja, uma decisão errada que não mudou nada em casa. Decisões, eu quero comprar esse carro. Aí Deus fala, será que está na hora? Não, dá um jeito. Assim, né? Dá um jeito. Deus é fiel. Aí você compra. Eu sei que se comprar esse carro vai ser uma maravilha, vai ser bênção. O carro vem. E a casa continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Continua a mesma tristeza, né? A mesma situação. Você toma uma decisão na sua vida, que quem sabe você está aqui hoje, prestes a tomar uma decisão errada, e Deus está te chamando aqui. De repente, alguns momentos você vai ter paz. Que maravilha, olha só, eu estava certo. Só que depois veremos o resultado. Olha o resultado da casa de Sarai. Estava lá do mesmo jeito, triste do mesmo jeito, estéril do mesmo jeito, nada mudou, e além de tudo agora não tinha paz. Tem pessoas que tomam decisões dentro de casa, muitas vezes pensam que essas decisões vão resolver o problema, mas o que acontece? Não resolve nada. E agora, o que é mais fácil? Agar é culpada, Abrão é culpado. Ela não assume o erro. Se eu estou desse jeito, é porque essa pessoa me forçou a tomar essa decisão. Eu saí da igreja, porque fulano fez isso para mim. É você mesmo. Eu saí daquele emprego por causa que eu não aguentava aquela pessoa, porque por isso que eu saí. É você. Você que é uma pessoa precipitada. Eu pensei, eu comprei esse carro, olha a bomba que eu estou na minha mão agora. Você é precipitado. Aquela emoção tomou conta de você. Tem coisas que não era. Eu já vi pessoas mudando de casa toda hora, muda, e nunca muda. Muda de casa, mas a família não muda. Ela continua a mesma coisa. Por quê? O problema não está onde mora. O problema é quem está morando lá. É quem está morando lá. É o peso. É o peso das decisões. É o peso da teimosia. É o peso do que eu sei que eu estou fazendo. É o que está acontecendo aqui. Veja só, Abraão era para ter se posicionado. Agora eu vou pegar para o lado de Abraão. Abraão era para ter se posicionado, sim ou não? Sim. Por quê? Porque no capítulo 15 Deus falou com ele: eu vou te dar um filho. Cadê o homem da casa? Cadê o sacerdote dos dias de hoje para se posicionar e dizer: Deus vai fazer? Cadê aquele homem que ora nos dias de hoje? Tem muito homem que, desculpa a minha expressão chula, está frouxo espiritualmente, não ora mais, não fala com Deus, não busca Deus em casa e quer que Deus faça. Aí vem os problemas, aí vem, a culpa é tua, não é sua. Que não busca Deus, esquece o que Deus faz. Abraão, Deus falou com ele tete a tete. Deus falou com Abraão ali,
Abraão, eu vou te dar um filho. Vira um capítulo, acontece Sara e diz: eu quero um filho, e você vai deitar com a minha serva. E Abraão pegou e falou: eu aceito. Ô banana, cadê você? Tem homem banana e mulher abacaxi, não tem? Jesus amado, você não sabe quem que manda mais em casa, mas tem um homem banana. Tá bom. Vai, eu vou. Mas não é para ficar tendo briga dentro de casa, não é para ter desconfusão. A questão é posicionamento espiritual dentro do lar. Deus falou comigo, esposa, calma, Deus vai entrar com a vitória no nosso lar. Oh glória! Cadê o povo de Deus que vai se posicionar aqui? Deixa eu ver, você pode aplaudir o Senhor? Quem vê o apóstolo falando assim, pensa que o apóstolo chega em casa, estufa o peito e fala: sou eu que mando aqui. Não é isso, irmão, que eu estou querendo dizer. Não é ser machista, tratar a mulher, a esposa, como se fosse inferior a você. Mulher está do teu lado, por isso que foi tirada da costela. Se Deus tirou a mulher da costela do homem, significa que ela não está nem abaixo nem acima, do lado, mesma posição. Aqui você vai ver que Abraão não faz nada. Quantas vezes Deus tem falado e não muda? E agora? Tem filho na casa. Cadê a felicidade? Tem filho. Menino nasce. Cadê a alegria? Tem um que queria. Eu dei um jeito, conseguiu. Deus diz: quer? Eu vou te dar. Para que eu possa formar uma família. Deus falou que ia fazer. O filho chegou, está lá e não tem alegria na casa. E por que não tem alegria? Porque antecipou o que Deus ia fazer. A questão é aquele pai, é aquela mãe, ou aquele marido, ou aquela esposa, os dois aprenderem a se posicionar naquilo que Deus falou. Só que Deus, Ele não é homem para que minta. Ele não mente. O que Deus fala, Ele cumpre. Só que muitas vezes nós, por não obedecer a Deus, escute, alguns vão dizer que desse capítulo 16 ao capítulo 17, Abraão vai enfrentar dentro da sua casa um silêncio de Deus. Deus não fala mais. Isso não foi um dia, viu? Quando dá a impressão que é de um capítulo para o outro, são anos que se passam. 10 anos ou mais. Deus ficou sem falar com Abraão. Por quê? Porque ele ouviu a sua esposa. Isso pode acontecer não só com a esposa, isso também pode acontecer com o homem. Às vezes a mulher aceita o que o homem fala, por querer ouvir a voz dele. É o marido, é o sacerdote, né? Mas se ele estiver errado, Deus não coloca confusão. Quando as coisas não estão alinhadas um com o outro, não é brigar, é os dois orar juntos, é os dois buscar a Deus. Aqui nós vamos ver ele enfrentando esse silêncio, só que agora, aquela promessa, aquele momento que tanto Abraão estava esperando, Deus vai chegar na vida dele com a vitória. Deus não esquece. E aqui no capítulo 18, olha aí para você ver. Capítulo 18. Olha o que está escrito aí. Versículo 1. Veja comigo. O Senhor aparece a Abraão, perto dos cavaleiros de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente
do dia. Tudo parecia não ter mais solução. A tristeza toma conta da casa. Abraão está com 99 anos de idade. Sara está com 90. No maior calor do dia, Abraão está para o lado de fora e Sara para o lado de dentro. Quem aparece? Deus. E mais interessante ainda que é Deus e mais 2 anjos. Diz a Bíblia que Deus foi até Abraão, um anjo para tratar da ferida no prepúcio de Abraão, devido à circuncisão, e o terceiro anjo, e o segundo anjo, que iria avisar depois Ló que Sodoma e Gomorra seria destruído. É interessante que para Abraão aparece Deus e 2 anjos. Para Ló só vai 2 anjos. Olha como que é diferente com você. Quando Deus aparece, Abraão não sabia que era Deus. Quando Deus aparece, Abraão não sabia que junto com Deus tinha 2 anjos. Aqui nós vamos ver uma teofonia. A aparição de Deus no Velho Testamento. Deus aparecendo como pessoa para Abraão. No maior calor do dia, Deus chega, aparece para Abraão. Naquele momento mais difícil, mais improvável, que não tem o que fazer. Olha quem chega. Deus. Estou te dando uma boa notícia. No dia mais difícil que você está enfrentando, na hora mais improvável da sua vida, olha quem está chegando aí para te dizer: a promessa está de pé. A promessa está de pé. Fale comigo assim: no maior calor do dia, no dia mais improvável, Deus aparece. Veja, Abraão, ele recebe a visita de Deus. São 3 homens que diz no versículo 2, mas como ele disse, é Deus e 2 anjos. Vão até ele. Tem hora que você diz para Deus: Senhor, não deixe acontecer tal coisa, vem antes, mas não é sempre no tempo que eu quero, não é na hora que eu quero. Tudo era improvável, a família era improvável, a situação era improvável, o dia seria improvável de uma visitação de Deus. Apóstolo, por que Saraí, ou Sara, porque agora aqui ela já é Sara, estava dentro da tenda? Porque Sara estava desanimada. Sara podia estar descontente. Sara podia estar dizendo: eu cheguei aos 90 e não vou ser mãe. Aquilo que Deus prometeu. Então você veja, Sara enfrenta dentro da sua casa essa tristeza. Parece que a promessa não vai se cumprir. Parece que as coisas não vão acontecer. Agora, aqui, você veja no começo, Sara quer formar uma família. Agora aparece para Deus dizer: eu vou formar uma família. Vou falar de novo. No início, Sara disse: vou formar uma família. Agora Deus aparece: vou te dar uma família. Vou falar de novo para a igreja receber aqui. Até hoje você tentou fazer do seu jeito, mas agora é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. Levanta a sua mão para o céu, por favor. Eu vou falar mais uma vez. Até hoje você quis fazer do teu jeito, mas agora Deus diz: estou visitando a sua casa para te dizer: sou eu que vou fazer. Aleluia! Escute, a nossa família, quando Deus ele pensa numa família, é para se continuar através de geração a geração. A nossa família é provedora da fé. Fala assim: a minha família é provedora da fé. E o Senhor quer que essa fé seja de geração em geração. E por isso Deus formaria uma família. Eu quero que você leia comigo, nós estamos chegando ao final, 2 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Irmão, é riqueza, é Bíblia, é coisas para você aprender.
que o que Deus tem para nós essa manhã. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Olha o que está escrito aí. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro, olha isto, habitou em sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, e eu estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Escute, Timóteo, eu não tenho dúvidas da fé que você tem. A sua fé é genuína, é verdadeira. Só que esta fé não pode ficar em você. Você tem que passar isso para outra geração. Mas para que esta fé passe para outra geração, ele vai dizer: mantenha a chama acesa. Opa, quem está aqui comigo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está aqui, dá glória a Deus aí. Será que eu e você estamos transmitindo esta fé para a nossa geração? Para que esta fé seja transmitida em mim, ela tem que estar pegando fogo, acesa. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, a tua fé começou com a tua avó, depois passou para a tua mãe, e agora passou para você, e você passa para a tua geração. Escute isso: começou em mim, passou para outro, e continua em outro. O que está acontecendo no meio do caminho? Que algumas famílias não estão transmitindo esta fé. A chama que existia na avó ou na mãe não continuou no filho, não continuou no neto. Senhor, eu quero que de novo o Senhor acende esta chama dentro de mim. Quando Deus aparece para Abraão, Deus iria o chamar de homem da fé, pai da fé. Deus queria que Abraão mantesse esta chama viva em Isaac, em Jacó, e assim por diante. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer: não deixe esta chama apagar. Cadê os crentes que estão aqui? Quem tem família da glória, fale assim comigo: esta chama não vai se apagar. Eu tenho que manter acesa. Deus vai dizer para Abraão: Abraão, escute o que eu vou te fazer. Olha aqui. Voltarei a você na primavera. Sua mulher vai ter um filho. Gênesis 8:10. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Veja, escuta agora. Eu vou te visitar na primavera. Abraão. Deus estava sentado com Abraão comendo. Deus olha para Abraão e fala assim: esse inverno está acabando. Esse inverno está chegando ao fim. A primavera vai chegar. Abraão, eu vim te dar uma boa notícia. Você pensou que a sua história ia terminar do jeito que você pensou. Pela sua decisão, você trouxe peso na tua casa, trouxe tristeza no lar, mas agora eu vim te anunciar: este inverno acaba hoje. Agora começa um novo tempo na sua casa. Uma primavera está chegando, um tempo de novidade. Deus toma a iniciativa. Eu volto na primavera com o filho, não porque Sara quis, não porque ela forçou, mas porque eu quero que seja assim.
Não é porque você quer, não é porque você tem feito. Deus está dizendo: eu vou fazer porque eu quero. Deus vai fazer porque Ele quer. Veja só, Sara diz no capítulo 16: vou formar um filho. Agora no capítulo 18, Deus disse: vou te dar uma família. Vou te dar uma família. Eu volto na primavera. Fala para o teu irmão assim que está do teu lado: deixa eu te dar uma boa notícia. Esse inverno está passando. Fala assim: não, ele acaba agora. Se prepare para a primavera que está chegando na sua vida. Quem crê nessa vitória que está aqui comigo? Agora veja, no versículo 11, o louvor já pode subir, diz: depois, veja só, Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançado, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda teria esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei você e você terá um filho. Agora o que é interessante aqui, que eu quero que você olhe para você ver, Sara fala uma coisa. Sara fala o quê? Ela fala assim: como é que eu já sendo velha e meu marido sendo idoso, vamos voltar a ter prazer? Repare que Deus, quando fala para Sara, Ele não fala o que Sara disse. Ele só fala isso: porque Sara riu. Deus não é Deus de confusão. Deus não coloca divisão no casamento. Deus, Ele une. Deus, Ele não vai falar: olha, a sua mulher disse que você é velho e você não vai conseguir. Ele não fala isso. Ele vai só dizer assim: Sara riu. Sara riu. Então, quando acontece confusão dentro do teu casamento, deixa eu te dizer, não é Deus. Deus é abençoador. Agora veja, não permita que o sentimento que você está tendo hoje não venha criar confusão dentro de você. O que eles estavam sentindo? Como que eu vou ser agora, sendo velho? Os meus sentimentos é o quê? Não dá, não tem mais jeito. Mas para Deus não. Os teus sentimentos estão criando confusão na tua fé, na tua mente, fazendo você pensar: é assim, é assim, é assim. E Deus está dizendo: não será do jeito que você está pensando. Eu volto daqui um ano. Eu volto na primavera. Então você veja, se Deus está dizendo para ele que é primavera, então era inverno. Então estava chegando. Porque no inverno lá em Israel chove. Então Deus está dizendo: eu volto agora na primavera. Era rápido. Estou chegando. Você lutou tanto, perdeu a cabeça, lutou, se desgastou. E Deus está dizendo para você: olha aí. Agora eu volto para te dizer: calma. Eu vim aqui para te avisar esta manhã. Aquilo que você tanto sonhou e você tentou com as suas forças, eu quero que aconteça. Eu vou fazer na tua vida. Ele é Deus. Você pode ficar de pé, por favor?